Muito bom dia, ouvintes da Rádio Rural, do programa Suerda Medeiros. Hoje é um dia muito especial, 16 de dezembro de 2021, e você certamente que está me assistindo, me ouvindo em sua casa, você está aí porque hoje é feriado em nossa cidade. Se eu perguntar aqui no ar por que é que hoje é feriado, certamente 9 entre 10 pessoas que responderem dirão: Ah, Suerda, é porque hoje é o dia da emancipação política de Caicó. Opa, será? Eu convidei o professor historiador, doutor Helder Macedo, para vir conversar comigo hoje sobre esse assunto, para que a gente possa conhecer de fato o que é que acontece nesse 16 de dezembro. Caicó se emancipa ou é uma outra história? Helder, bom dia, seja muito bem-vindo. Queria que você esclarecesse para a gente essa dúvida que paira aí no ar, essa controvérsia que existe com relação a essa data de hoje, porque mal amanhecemos o dia e a gente já vê aí uma enxurrada de postagens na internet parabenizando Caicó pela emancipação da cidade, mas eu queria que você, como historiador, nos esclarecesse isso. Hoje, 16 de dezembro, Caicó comemora de fato o quê? Bom dia, querido. Bom dia, Suerta. Bom dia a todos e bom dia a todos que nos ouvem. Bom, e nos assistem. Existe uma série de equívocos, né, em relação ao que se comemora. É claro e evidente que não se deixa de comemorar um evento de uma hora para outra. É claro e evidente também que não se desconstrói de uma hora para outra algo que foi construído de tal forma que o 16 de dezembro em Caicó é muito marcado por essa ideia da emancipação política. Mas é preciso que a gente tenha alguns cuidados com os acontecimentos históricos que se deram. Né? Um primeiro ponto de partida que eu poderia dizer é: Caicó não existia em 1868, né? Que é esse ano. Não existia essa entidade chamada de Caicó. Né? Era a Vila do Príncipe. Uhum. Então, já começamos daí, né, a ter que ter um certo cuidado com como a gente se refere. É claro que foi chamado de Caicó muito anteriormente, no século XVIII, mudou o nome para Vila do Príncipe, e depois voltou a Caicó em 1890. Né? Então, o nome Caicó certamente é uma palavra muito forte na história da nossa região, já que foi um dos primeiros nomes, Uhum. ora como Queico, ora como Caicó, passou durante muito tempo oficialmente o nome desse lugar como Príncipe e voltou a ser Caicó. Ou seja, essa palavra tem uma força muito grande, inevitavelmente, indubitavelmente. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar, né? O nome. O que aconteceu no 16 de dezembro? Efetivamente, não foi a emancipação política do que hoje é Caicó. Isso é um fato histórico. Existe uma série de livros escritos por pesquisadores e pesquisadoras sérios e sérias, com amparo em documentos históricos, que demonstram que o que nós podemos hoje chamar de uma emancipação política se deu muito antes de 1868, muito antes, que é, para entender isso, a gente tem que pensar um pouco em como é que era a lógica, desculpem, dos municípios no período colonial. O que hoje é o município de Caicó, cuja sede é a cidade do mesmo nome, cidade de Caicó, esse município foi criado no dia 31 de julho de 1788, através de um alvará do ouvidor da comarca da Paraíba, Antônio Felipe Soares Brederones. Até então, o que hoje nós podemos chamar de a região do Seridó, não havia uma unidade municipal, não havia um município, haviam povoações. Havia a povoação do Caicó, sim, ora chamada de povoação do Seridó também, nos documentos históricos há sempre uma alternância, ora as pessoas chamavam Caicó, ora Seridó. Essa povoação que hoje é a cidade de Caicó. Havia a povoação do Acari, né, também, e, bom, havia a povoação do Jardim das Piranhas, havia algumas povoações, mas uma coisa que também, do ponto de vista histórico, sem dúvidas, é a povoação mais antiga de todas era o que hoje é Caicó. Essa povoação, no ano de 1788, ela já tinha algumas estruturas administrativas nessa povoação, nesse povoado. Primeiro, ela tinha uma paróquia.
a sede da freguesia de Santa Ana, paróquia, que abrangia o que hoje é praticamente todo o Seridó. Ficava aqui na povoação do Caicó. O Regimento de Ordenanças da Ribeira do Seridó, ou seja, um corpo militar que cuidava das questões ligadas à segurança, à ordem, existia já. Ou seja, nós tínhamos aí pequenas sementes da vida pública, né? A vida religiosa e a vida militar. O que é que acontece? Nesse ano de 1788, não existia ainda, do ponto de vista, agora falando juridicamente, a comarca do Rio Grande do Norte. Então, tudo que era hoje o Rio Grande do Norte era assistido pela comarca da Paraíba. E o ouvidor Antônio Brederodes, que era a pessoa responsável, o mais alto cargo da comarca da Paraíba, ele percebeu que 3 povoações dessa comarca estavam crescendo em número de população. Era a povoação dos Cariris, na Paraíba, a povoação do Seridó e a povoação do Açu. Então, esse ouvidor, ele no mês de março de 1788, ele mandou uma correspondência para o governador-geral da capitania de Pernambuco, Dom Tomás de Melo, pedindo que essas povoações, como estavam a população crescendo, elas pudessem ser transformadas em vilas. E aí, no mês de abril, Dom Tomás de Melo responde ao ouvidor Antônio Brederodes, facultando a ele, enquanto ouvidor, ou seja, como cargo máximo da justiça, a criação dessas novas vilas. Então, a povoação dos Cariris, na Paraíba, foi elevada ao status de Vila Nova da Rainha, hoje é Campina Grande. Essa é a criação do município de Campina Grande. Uhum. Pelo alvará do Antônio Brederodes. A povoação do Seridó foi elevada ao status de Vila Nova do Príncipe, ou seja, essa é a criação do município da Vila Nova do Príncipe, que hoje é Caicó. Nesse mesmo dia, a povoação do Açu foi elevada ao título de Vila Nova da Princesa. Então, pelo mesmo alvará, de 31 de julho de 1788, o ouvidor da comarca da Paraíba criou 3 novos municípios. Dentre esses 3 novos está o município da Vila Nova do Príncipe. Uhum. E quem era esse príncipe, né? Bom, no jornal O Povo, um jornal que circulou em Caicó no final do século XIX, um articulista escreveu certa vez numa matéria que esse príncipe era Dom Pedro I, que era novo, mas na verdade se sabe que ele não tinha nascido ainda em 1788. Quem discute isso é o professor Rosanilson Santos, na sua dissertação de mestrado sobre a cidade do príncipe. É muito provável que esse príncipe, que o nome desse município que hoje é Caicó homenageia, fosse Dom João VI. Porque, coincidentemente, é no ano de 1788 que o Dom João, que não era sexto ainda, ele recebeu a herança do trono da coroa portuguesa, em função do falecimento de um irmão. Ele passa a ser príncipe em 1788. Então, é muito provável que o ouvidor Brederodes ele quis homenagear pessoas da coroa portuguesa, né, como um funcionário súdito do rei, e ele homenageou, muito provavelmente, Dom João, que viria a ser sexto depois, quando ele veio para o Brasil, naquela fuga da família real. Então, a emancipação política de Caicó, que não existia ainda nessa época, né, repito, era a povoação do Seridó, que foi criado com o nome de Vila Nova do Príncipe, mas, para tornar didático, né, o entendimento, ela se deu em 31 de julho de 1788. E desmembrado de onde? Já que quando a gente fala de emancipação política, pressupõe-se que emancipar-se quer dizer separar-se de algum lugar. Então, a emancipação política da Vila Nova do Príncipe, como a gente está tratando aqui do município, da administração municipal, essa libertação política administrativa se deu do município, da cidade do Natal. Então, a Vila Nova do Príncipe se desmembra do município da cidade do Natal. Tanto é que, no mesmo ano de 1788, em agosto, o tenente-coronel Antônio Garcia de Sabarroso, escrevendo já da Nova Vila, ele manda uma correspondência para o Senado da Câmara da cidade do Natal, né, para a Câmara do Natal, informando que receberam essa divisão, essa nova divisão política administrativa, que se emanciparam, que se tornaram em vila. Por quê? No período, se hoje as emancipações de municípios se dão quando existe, no geral, quando existe uma cidade que é sede, no período colonial, não necessariamente. Esse é o X da questão, sabe, Sueli? Para ser município, não precisava haver uma cidade. Entendi. No geral, eram vilas.
Durante muito tempo, inclusive no período colonial, somente era cidade aquela organização urbana que o rei mandava fundar, quando era mandada fundar, ser fundada pelo rei. É o exemplo de Natal. Foi mandada fundar por um rei no fim do século XVI, sem ter ainda, inclusive, uma infraestrutura mínima. Entende? Helder, e onde foi que esse fio da meada ele se perdeu nesse novelo de informações que chegaram até os dias de hoje desencontradas? Onde é que a gente perdeu o fio da meada dessa história aí e fez tanta confusão e faz até hoje em relação à data? Quer dizer, são 80 anos de diferença, né? Aí de 150, de 1500, de 1868 para 1788, a gente faz aí essa conta e realmente são 80 anos de diferença, né? Caicó é Isso. 80 anos mais antiga do que a gente imagina aqui, não é isso? Isso mesmo. O município que hoje chamamos de Caicó, criado com o nome de Vila Nova do Príncipe, ele é muito mais antigo do que o que se comemora. Essa é a questão, né? Bom, o que eu vou dizer são hipóteses, né? Eu não sou estudioso do período já do Segundo Reinado, nem da República. Vou falar a partir do meu conhecimento eleitor. Eu tenho uma impressão, Suerda, que a construção de uma ideia de emancipação política se deu porque, no ano de 1968, foram feitas diversas comemorações em Caicó do centenário. Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas, assim, eu não, repito, não sou um estudioso nem do Segundo Reinado, nem da República, mas, como leitor, eu sei que nesse ano de 1968 foram feitas muitas festividades em Caicó, em homenagem ao centenário. E aí, o centenário de quê? Da passagem do título da sede do município, de vila para cidade. Isso é o que se comemora no 16 de dezembro. Quando a Vila do Príncipe, esse nome Nova vai cair em desuso gradativamente a partir dos anos 1800, a Vila do Príncipe ela passa a ganhar o título honorífico de cidade. É isso que se comemora. A nossa malha urbana, ou seja, o centro urbano, que era a Vila do Príncipe, deixa de ser uma vila e passa a ser uma cidade. É só mudança de título, Sueda. Não há uma mudança estrutural em 1868. Mas o que é que acontece? O que é que eu acho que é um argumento, penso, uma hipótese, para que os deputados da província, então, eles tenham colocado o projeto para elevar o príncipe de vila para a cidade. Em 1868, há poucos anos, havia sido criada a comarca do Seridó, em 1857. Ou seja, era uma vila, não é? Uma vila que, segundo os estudos, tanto do professor Rubenilson Brazão, arquiteto, quanto a professora Ione Moraes, né, geógrafa, era uma vila que, bom, era um pequeno centro urbano, né, não era tão grande quanto a gente imagina, mas ele já tinha alguns equipamentos. Ele tinha a freguesia instalada, ele, nesse período, já no segundo reinado, havia a Guarda Nacional, né, havia um policiamento, havia comarca própria. Então, é muito provável que, por isso, os deputados Bartolomeu Leopoldino Dantas e Jerônimo Raposo da Câmara, que eram deputados provinciais, eles tenham sentido a necessidade de passar a vila para ser chamada de cidade. Então, unicamente, é simplesmente, mas isso não tira a importância de comemorar, é simplesmente a mudança de título. Não Essa é a é, questão. mas não é, não, a gente não fica com aquela sensação de que está comemorando uma coisa que não existe, porque eu tenho essa impressão. Cada vez que isso é Sim. contestado, aí a gente está comemorando o quê? Por que não se muda isso? Se tem todos os argumentos, registros históricos, você citou aí os livros, inclusive do nosso querido e saudoso Muiraquitã, o próprio livro que você escreveu com ele sobre a Câmara de Caicó, a história da Câmara, que é um livro belíssimo, riquíssimo, a história e memória da Câmara Municipal de Caicó, que também está registrado esse fato lá. Aí hoje a gente fica com aquela sensação, poxa, aí emancipação política, as pessoas às vezes têm até dúvida, como é que eu vou fazer uma homenagem a Caicó? Como é que eu vou fazer aqui uma postagem nas minhas redes sociais? Vou parabenizar Caicó como? De que jeito?
Eu pergunto, Helder, a gente deveria comemorar hoje de que forma? O que é que nós devemos escrever hoje sobre essa data aqui em Caicó? E lá no dia 31 de julho, a gente deve comemorar lá a emancipação de Caicó, é isso? Em plena festa É de isso. Santana, é É isso? isso mesmo, é isso. O ideal seria, mas, bom, essa é a opinião de um historiador, né? É a opinião de um cientista das humanidades que está falando. Uhum, Uma opinião, né? Que não quer dizer que seja consensual, inclusive. Mas o ideal seria que, eu imagino que esse feriado seja instituído por uma lei municipal ordinária. O ideal seria que fosse feita uma ampla discussão com a população, envolvendo a comunidade de pesquisadores e pesquisadoras que já abordou esse tema, uhum. para ouvir a população sobre isso, ou ouvir os gestores, mas, enfim, o ideal seria a Uma mudança, audiência pública, por exemplo. sim, a mudança na lei municipal ordinária para que o feriado seja comemorado em outra data. Essa seria, No na caso, minha 31 de opinião, julho. 31 de julho, a reparação de uma dívida histórica que a gente tem com o próprio processo que Uhum. criou o que hoje é Caicó. O Seridó e Caicó têm uma história riquíssima. Né? Ela acaba sendo, a emancipação acaba sendo, eu não diria menosprezada, mas esquecida, porque ela é muito mais antiga. O Uhum. município que hoje é Caicó, ele é muito mais antigo do que se imagina e do que se a gente acredita quando lê uma postagem. Eu queria só fazer um É como registro, se chegasse, só aproveitando. fazendo uma analogia bem rasa mesmo, mas é como se chegasse para uma Sim, pessoa e dissesse: olha, você aí não tem 20, você não tem 50 anos, não, você tem 20. Você tem 20 anos, né? Então imagine o susto que a pessoa levaria. Na verdade, você acha que precisa ser feita essa reparação histórica com a cidade de Caicó pela importância que esses anos todos, quer dizer, 80 anos, são deixados de lado, né, Helder? sim. O ideal seria essa reparação histórica, levada a termo pelo poder público, e a difusão disso junto principalmente à educação formal de Caicó. Uhum. Isso seria muito importante. Agora, o registro que eu quero fazer é o seguinte: você fez menção aí a pesquisadores e pesquisadoras mais recentes que já falaram sobre esse tema e que já mostraram essa realidade, que é a realidade histórica de como aconteceu, como está nas fontes. O professor Muriaca Macedo, eu mesmo, junto com ele, no livro, professor Iane Moraes. Agora, eu queria só registrar aqui, outras pessoas antes de nós já falavam isso. Já falavam isso. Por exemplo, José Augusto Bezerra de Medeiros, né, que foi governador do estado do Rio Grande do Norte. No livro Seridó, ele já fala da emancipação política do Seridó em 1788. Isso no livro Seridó, que é de 1954. Câmara Cascudo, no livro Nomes da Terra, de 1968, diz a mesma coisa. Padre Eymar Monteiro, no livro mais anterior, inclusive, que é de 1945, já fala dessa data também. Então, assim, pesquisadores muito importantes, historiadores eruditos, já tinham também falado isso. Agora, o que é que eu acho que é uma hipótese? Eu acho que, como em 1968 houve muitas comemorações ao centenário da passagem de vila para a cidade, isso acabou, é uma hipótese apenas, né? Acabou ficando muito na memória, e eu também não sei, Suerda, de quando é que é a lei municipal que instituiu o feriado. Isso Uhum. é uma ignorância minha, né? Mas talvez se a gente cavar isso nos arquivos municipais, a gente pudesse ter uma ideia, inclusive, de quem foi o autor dessa lei municipal, né? Em que é que ele se embasou para isso. É o que eu penso. Você tem vontade, junto com. Você deve, na comunidade acadêmica, entre os historiadores, vocês devem discutir isso bastante, abundantemente, né? Vocês já pensaram nessa possibilidade de provocar o poder público municipal, a Câmara de Vereadores, para fazer reparar digamos assim, esse equívoco, vou nem chamar de erro, né? Mas esse equívoco histórico, porque o interessante e o importante da história, a gente que é apaixonado pela história sabe disso, é que a história se refaz o tempo todo, porque a cada dia, a cada instante, a cada época, você vai descobrindo coisas novas, fontes novas, novas leituras dessa realidade. Então, assim, eu acho que seria justo que a comunidade acadêmica, educacional, de um modo geral, os historiadores, pudessem fazer uma provocação ao poder público municipal, à própria Câmara Municipal, para se rever isso, né, Helder? Você acha que seria possível? Seria muito possível. Durante o projeto História e Memória da Câmara Municipal de Caicó, coordenado pelo professor Muriactan, nós demandamos isso.
junto à Câmara constantemente, desde a fase de pesquisa nos acervos, hora do arquivo público da cidade, hora no arquivo da Câmara, nos contatos que a gente teve com a Câmara naquele momento, né? A gente falou isso constantemente. Falamos constantemente, mas, ao que me consta, não houve eco, né, disso. E muito embora no livro que nós organizamos, né, que eu fui um dos colaboradores desse livro, a gente tenha deixado muito evidente toda essa explicação através de documentação, de autores e autoras que já se debruçaram, a impressão também é que não houve eco. Embora a gente, academicamente, na área de história, conteste, né, esse equívoco histórico, como você coloca, outras pessoas também constantemente e anualmente bradam contra isso. Exemplo, nosso querido padre Gleiber Dantas. Ele, assim, desde muito tempo, nessa data, né, ele faz postagens em suas redes sociais esclarecendo todo esse esmiuçado de acontecimentos que eu falei aqui para você. Ele também sabe, enfim, um leitor, né, compulsivo sobre a história do Seridó, um amante da história do Seridó, e ele também sabe efetivamente disso, comunga da mesma opinião de que a gente comemora algo que não aconteceu. Para a gente hoje comemorar, então teríamos que dizer que hoje se comemora o dia em que Caicó passou de vila para cidade, é isso? Isso, e ainda com mais cuidado. O dia em que o que hoje chamamos de Caicó passou de vila para cidade, porque nem o nome de Caicó existia oficialmente. Ah, tá. Essa é uma questão importante. O que é que eu acho como hipótese, Sueda? Eu acho que a palavra Caicó é muito forte. Acho que talvez os populares chamassem de Caicó. Penso desse modo, mas oficialmente, de 1788, com a criação do município, até 1890, o nome é Príncipe, o nome desse município. É Príncipe. Né? Agora, em 1890, logo após a proclamação da República, e aí quem discute isso muito bem, de forma muito apurada, é o professor Muriac Macedo. O Muriac coloca que assim, é como se houvesse uma tentativa de proclamar o Seridó. Houve a proclamação da República, ele disse que há uma tentativa de proclamar o Seridó. Por quê? Os agentes políticos, eles promovem um movimento para mudar o nome do município. E por que se tira o nome de Príncipe em 1890? Porque Príncipe remetia tanto à colônia quanto ao império. E o império havia sido derrubado, né, para a instauração da República. Então, o nome da cidade, o nome do município da cidade muda. De Cidade do Príncipe para Cidade do Seridó, que foi o nome da nossa cidade durante alguns meses. Mas, mesmo esse nome, Seridó, não agradou muito, não pegou muito, né? E no mesmo ano de 1890, houve um outro movimento, e esse movimento fez com que o nome da cidade mudasse de novo para a cidade do Caicó, como permanece até hoje. Nome da cidade, que é sede do município, nome do município também. Muito bem. Então, fica o registro aqui, nesse feriado de Caicó, que hoje é o dia da passagem de vila para cidade do que hoje chamamos Caicó. Caicó, é isso mesmo. Que leitura eu queria só que você recapitulasse, porque deve ter muita gente assim de ouvido, olhos bem atentos a essa nossa conversa hoje, Helder. Eu queria que você, de repente, pudesse disponibilizar uma bibliografia aí para quem, até para o pessoal mesmo, que, quem sabe, a Câmara de Vereadores, tem muitos vereadores interessantes aqui na Câmara de Caicó, o próprio prefeito da cidade, né? Que eu acho que hoje vai comemorar a emancipação da cidade, só que não, né? A emancipação já aconteceu 80 anos atrás, além desses 153 que nós estamos hoje, e queria que você deixasse mesmo uma referência bibliográfica, algumas leituras, para que a gente possa se aprofundar nisso, não só, mas a própria imprensa também, que às vezes tem dificuldade de entender esse processo todo. Vamos lá. Então, vou começar com os 2 livros do professor Muriac Macedo. Esses livros não encontram-se em formato digital, né? Mas se encontram-se em algumas bibliotecas. O primeiro livro, que é a dissertação do mestrado, a penúltima versão do Seridó, e o outro livro, Rústicos Cabedais, que teve uma segunda edição recentemente. Nesses 2 livros, todo esse esmiuçado de fatos, de pessoas envolvidas, de acontecimentos, está colocado lá. No formato digital,
mais acessível, portanto, o que é que nós temos? A tese da professora Ione Rodrigues Moraes, que transformou-se num livro chamado Seridó Norte-Rio-Grandense, uma geografia da resistência. A segunda edição desse livro pode ser encontrada facilmente colocando-se na internet, no Google, já que está no repositório de livros da UFRN, repositório digital. Repita o nome do livro, Seridó. Repito, Seridó Norte-Rio-Grandense, uma geografia da resistência. Certo. Outro livro é História e Memória da Câmara Municipal de Caicó, que foi organizado pelos professores Muriactan Kennedy Macedo, Almir Carvalho Bueno, Jussiene Batista Félix Andrade e eu. Esse livro, o História e Memória da Câmara Municipal de Caicó, também está disponível no formato digital, no repositório da UFRN. Qualquer busca rápida no Google vai encontrar esse livro para se fazer download. Então, assim, são 4 referências que discutem amplamente isso, certo? Além dos livros mais antigos, que certamente as pessoas, né, que têm uma paixão, né, por livros, talvez tenham em suas estantes, né? O livro Caicó, do Monsenhor Eymar Monteiro, de 1945, já com 3 ou 4 edições, uma das últimas pelo Sebo Vermelho. O livro Seridó, de José Augusto, de 1954, editado pela Gráfica do Senado. E o livro Nomes da Terra, de Câmara Cascudo, de 1968, mas que teve uma segunda edição também, talvez pelo Sebo Vermelho, não me recordo. Então, nesses 3 mais antigos, essa discussão também está posta, de maneira mais tímida, mas está. E nos 4 mais recentes, isso é discutido, né, de maneira mais cadente. Professor, quero agradecer, muito obrigada. A gente gravou essa entrevista, já era mais de 9 horas da noite de ontem, né? Então, depois de um dia exaustivo seu e de trabalho, claro, e eu fico muito feliz da gente poder ser uma janela, porque o rádio ele chega muito longe, então tem muita gente que está lá no sítio, que está aqui no centro da cidade, que está nos bairros. Essas pessoas não tiveram até então a oportunidade de escutar essa versão. E é bom que a gente plante no coração aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, dos cidadãos caicoenses, essa possibilidade da gente fazer essa reparação histórica. Não, ninguém está querendo brigar com ninguém por conta de data, não. É simplesmente a história que eu tinha falado, né? A gente, se Caicó tem mais 80 anos, então vamos dar a idade que Caicó tem, porque Caicó é merecedora dessa sua história que já é longeva e que vai se estender ainda por muitos e muitos séculos aí com os nossos descendentes, né, Helder? Obrigada, fique muito à vontade para as considerações e foi um prazer sempre falar com você. No fundo, sabe, Sueli, veja, quando a gente pensa em datas, né, e a gente pensa em Caicó como um lugar que nos é especial, e é especial para muitas pessoas que moram ou que residem aqui, veja que se a gente levar ao pé da letra, nós temos mais de 200 anos. Caicó é uma cidade bicentenária em termos de emancipação política, né? Então, assim, no fundo, se a gente, daqui a uma década e pouco, Caicó vai ter 250 anos de emancipação política, de município, né? Então, eu acho que isso precisa ser levado para as pessoas, levado para os estudantes, para as pessoas que, de fato, estão envolvidas, né, na educação formal, isso precisa ser divulgado, né? Então, da minha parte, eu agradeço igualmente e muito o espaço por poder falar sobre isso, né, que eu quero, inclusive, ressaltar. Não é novidade, né? Eu não estou trazendo algo tão novo, já que diversas pessoas antes de mim já falaram sobre isso em suas publicações, né? Eu estou sendo apenas porta-voz dessas pessoas, né? Levando esse conhecimento a mais, mas que outras pessoas igualmente tiveram muito esforço para fazer pesquisa e para demonstrar que essa história municipal de Caicó, do município, é muito mais antiga do que a gente pensa. Obrigada, Helder. Até uma próxima. Obrigado também. Até, um abração. Outro.